Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria. Hoje é sábado, uma mentoria exclusiva para você que é psicanalista, para você que é terapeuta, para você que é futuro psicanalista. Estamos aqui direto, fechadinho aqui no Zoom, tá? Boa tarde, doutora Angelita. Há quanto tempo? Doutora Angelita fez aniversário esses dias. Doutora Angelita está com várias coisas novas aí na sua vida. Deus é muito bom, né, doutora Angelita? Deus é bom demais. Então, vamos lá para mais uma mentoria. Hoje, 12 de abril de 2025. A mentoria de hoje é agressão não verbal na psicanálise. Como eu já disse, várias aulas, ou 90% das aulas que nós criamos aqui. Boa tarde, graças a Deus, gratidão. A doutora Angelita colocou aqui. 90% das aulas que nós fazemos as mentorias gratuitas desde o ano passado, nós já estamos com cento e poucas aulas gravadas aí, surgem tudo de problemas, surgem tudo de dificuldades que nós enfrentamos, que alguns amigos enfrentam. Igual ontem eu estava conversando com a doutora Diana, nossa coordenadora geral, já estamos com uma mentoria pronta, tá? Só que essa vai ter que ser só para maio, porque a agenda de abril tá cheia, mas vai ser essa aqui assim, ó. Meu paciente surtou, está querendo se matar. O que fazer? Já estamos com a apostila pronta, já estamos com a mentoria pronta, mas vai ficar para o próximo mês. É só acompanhar aí. As nossas mentorias, elas estão sendo feitas de sexta-feira, de 15 h 15. Ontem nós tivemos é, aula da pós-graduação de TEA, TDAH e TOD. Temos curso livre e pós-graduação pelo MEC. Ontem foi a aula. Então, na próxima sexta-feira, se eu não me engano, é feriado, não tem aula. Aí, na outra sexta-feira, é a aula da mentoria gratuita. Aí já tem um calendário aí, tem uns temas aí que nós vamos estar abordando. Aí na outra sexta-feira é a aula da pós em TEA, TOD e TDAH, então de 15 h 15. E aos sábados, quando nós não estamos dando alguma aula de psicanálise, nós vamos fazer mentorias também. É só acompanhar aí nos grupos, os grupos de filiados, os grupos que nós temos no WhatsApp. É só acompanhar o calendário das aulas, tá? E essa aula aqui surgiu de uma dificuldade de um dos nossos profissionais e nós transformamos em mentoria. Então, todas as vezes que aparece uma objeção, toda vez que aparece uma dificuldade, toda vez que aparece um problema, nós criamos uma mentoria para tentar ajudar. A última mentoria que nós fizemos, gratuita, foi muito bom, que eu falei a diferença entre consultas terapêuticas e análise didática. Quem é psicanalista formado em formação precisa assistir essa aula. Está lá no YouTube. A diferença entre consultas terapêuticas e análise didática, totalmente diferente uma da outra, cada uma com uma visão, cada uma com um propósito, tá? A mentoria de hoje é agressão não verbal na psicanálise, introdução. Lembrando, qualquer dúvida, manda aqui no chat sua pergunta. A agressão não verbal é um fenômeno comum nos relacionamentos interpessoais e pode se manifestar de diversas formas dentro do set terapêutico. Essa mentoria explora o conceito, exemplos clínicos e forma de intervenção psicanalítica. Então, a agressão não verbal, né? Existe agressão verbal, onde a pessoa fala, né? Mas existe a agressão não verbal. Lembra da comunicação verbal e não verbal da nossa matéria, da nossa grade de psicanálise? A agressão também. Existe agressão verbal, onde a pessoa fala, verbaliza, agride. E existe agressão não verbal, quando a pessoa não fala nada. Mas com o rosto, com o corpo, ela acaba tendo uma agressão não verbal. Isso dentro do set terapêutico, dentro do consultório, é a coisa mais. Não é que é normal, mas em relacionamentos interpessoal, entre pessoas, é a coisa mais normal que acontece, quando não deveria ser normal. Mas no set terapêutico também acontece. Vamos lá? Tópicos com definições e exemplo do cotidiano terapêutico. O que é agressão não verbal? A psicanálise é um campo do saber e uma prática terapêutica que investiga os processos inconscientes da mente humana, permitir ao indivíduo acessar e ressignificar conteúdos reprimidos que influenciam sua vida e comportamentos. Mais do que uma técnica, trata-se de um caminho de autoconhecimento, libertação e reconstrução psíquica,
onde o sujeito pode compreender suas angústias, seus desejos e os padrões que direcionam suas escolhas. Se compararmos a psique humana a um oceano, a consciência seria apenas a superfície visível, enquanto o inconsciente representa as profundezas misteriosas, repletas de correntes emocionais, experiências passadas e significados ocultos. A psicanálise, nesse sentido, funciona como um farol em um mergulho investigativo. Ilumina o que está nas sombras e conduz o indivíduo a um reencontro consigo mesmo. Exemplo prático. Imagine um paciente que sempre que tenta se destacar profissionalmente, experimenta uma sabotagem inconsciente. Ele procrastina, esquece prazos e sente uma ansiedade paralisante. Durante as sessões, ele descobre que essa dificuldade está enraizada em uma crença limitante e internalizada na infância, onde ouviu repetidamente que ser ambicioso é algo ruim. Através da psicanálise, ele compreende esse padrão, ressignifica sua relação com o sucesso e gradualmente aprende a se posicionar sem culpa e autossabotagem. Então, é aquilo que eu sempre falo. Tá desde o início. Tudo que colocam em nossas vidas, os traumas, vem da infância. De 0 aos 3 não tem consciência. De 3 aos 7 se forma o caráter através da família. De 7 até os 14, 12, é tudo que você vai viver nesse período que vai ser gravado. Abusos, trauma, tristeza, angústia, solidão, perdas, alegria, felicidade, atenção dos pais, tudo isso de 7 aos 12 é que os adolescentes vão viver. Depois é só repetições na vida adulta. Então você vê o exemplo aqui. É, a pessoa tinha enraizado dentro dela o quê? Internalizado? O que a mãe falava. Ser ambicioso é algo ruim. E ela sempre se auto-sabotava quando ela começava a fazer alguma coisa. Então, essa jornada de resgate e construção é o verdadeiro poder da psicanálise. Libertar a mente de correntes invisíveis para que o indivíduo possa escrever sua história de forma autêntica é consciente. Esse dia um profissional me ligou, ele falou assim, doutor Michel, precisa da sua ajuda. Eu estou com uma paciente que eu já tentei de tudo. Ela foi abusada na infância, tá? E ela não consegue se lembrar do abuso e ela não consegue ter relacionamento com ninguém. Quando ela tá lá na relação sexual com o marido, é um horror. Quando ela tá. Os relacionamentos que ela tem são horríveis. O que que eu faço? Eu falei assim para ela. Essa menina, essa mulher, ela parou lá na infância dela. Ela tá parada lá no abuso. Do abuso para cá, ela não consegue confiar em homem nenhum ou em ninguém que seja uma figura de homem líder. O que você vai fazer? Eu falei, vai lá no YouTube, assiste as 4 aulas que está lá sobre hipnose, faz uma visualização guiada para trazer essa menina de volta para cá. Só assim ela vai se libertar. Então, isso é muito importante. Nós olharmos, analisarmos a infância, como foi. Por isso que eu sempre falo. Como é que começa uma consulta de análise? Ouve a pessoa e bate na família dela. Pai, mãe, como foi a infância, tudo isso você precisa. Tipo de agressão não verbal. Vamos ver os tipos de agressão não verbal. Primeiro, expressão facial hostil, olhar de desdém, sorriso irônico. Exemplo: durante a sessão, o terapeuta sugere uma reflexão sobre a responsabilidade emocional do paciente. Ó, você precisa ter uma responsabilidade emocional. Em resposta, o paciente levanta uma sobrancelha, ó, é agressão não verbal. Ela não vai falar. Mas esse levantar de sobrancelha, PNL, programação neurolinguística, ela, ela levanta a sobrancelha, sorri, o sorriso, de forma sarcástica e diz: Ah, então agora tudo é minha culpa, deixando claro o tom de ironia e resistência. Então você vê que ela não, no início ela não falou, mas ela começou a ter uma agressão não verbal através da sua face, porque a sobrancelha levanta. O sorriso dessa caixa. Existe tipo de sorriso. Ó,
Sorriso verdadeiro, sorriso de alegria. Muito bom. Sorriso de sarcasmo. Ó. Existe. O rosto fala como fala. Então, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa está expressando com a face, uma expressão facial hostil. Isso é o quê? É uma agressão não verbal. Nós, como psicanalistas, precisamos prestar atenção nisso. A face vai nos responder tudo. Então, agora tudo é minha culpa. O tom de voz já muda, tudo. Tudo precisa ser analisado no set terapêutico. Outro tipo de agressão não verbal. Deixa eu beber uma água. Silêncio com retaliação. Recusa em responder ou colaborar. Também é uma agressão não verbal. Exemplo: o terapeuta pergunta ao paciente como ele se sentiu após o episódio de conflito com a família. O paciente simplesmente cruza os braços e desvia o olhar, se mantendo o quê? Um silêncio prolongado. Ao insistir, ele apenas suspira de forma exagerada, sem responder. Isso é uma agressão verbal. Ela não quer responder. Então, é um silêncio com retaliação. Ela não responde nada, mas ela se fecha, não fala nada, cruza os braços, desvia o olhar. Ó, aí ela já agrediu cruzando os braços. Quando você cruza os braços para alguém, você está dizendo que você não quer assunto, que você não quer conversar com nada. Ela cruzou os braços, desviou o olhar, olha só, desviou o olhar, manteve um silêncio prolongado, e quando o psicanalista insistiu, ela suspirou e não respondeu. Isso é uma agressão verbal com retaliação. Ela não falou, mas através do corpo ela mostrou a retaliação dela, que ela não queria falar daquele assunto. Então são tipos de agressão não verbal. É, postura corporal desafiadora, que é cruzar os braços, virar de costas. Tudo isso é o quê? É postura corporal desafiadora. Exemplo: ao abordar um tema delicado, o paciente se reclina na cadeira, ó, cruza os braços e vira o corpo levemente, ó. Ó. Tudo isso você tem que estar atento, tá? E, mas ele cruza os braços e vira para o lado oposto ao terapeuta. Sua postura demonstra o quê? Resistência e uma tentativa de bloquear a interação. É uma agressão não verbal. Você tem que entender isso. Nós vamos ver depois técnicas para quebrar isso. Outro tipo de agressão não verbal: atrasos ou faltas repetidas. Forma passivo-agressiva de demonstrar resistência ao processo terapêutico. Pessoas que só chegam atrasadas nas consultas, que falta sempre. Comigo não chega atrasado nem repete, não, porque eu cobro. Eu não deixo, não. Faltou, tem que pagar. Eu já deixo bem claro nisso. Faltou, tem que pagar. Tá? Exemplo: um paciente que sempre chega atrasado justifica com frase como: ah, o trânsito está horrível hoje de novo. Sai mais cedo. Mas nunca busca ajustar seu horário. Ele também falta às sessões sem aviso prévio e depois comenta casualmente: nem percebi que tinha sessão essa semana, nem percebi que tinha sessão semana passada. Isso também é um tipo de agressão não verbal. Atraso ou falta repetir. Está querendo mostrar para você que ele está com uma resistência e ele não quer fazer consulta. Então, isso é o quê? É uma agressão não verbal que a pessoa faz, tá? E você que é psicanalista, ou futuro psicanalista, tem que estar atento a essas agressões não verbal contra o tratamento terapêutico. Não é contra a gente, não. É contra o próprio tratamento terapêutico deles. Porque se ele não falar, é com ele mesmo. Então, nós temos que ficar atento para quebrar essas objeções, para quebrar essas agressões não verbal. 5. Objetos como extensão de agressão, da agressão. Jogar coisas na mesa, bater a porta. Isso também é agressão não verbal. Exemplo: ao ser confrontado sobre uma dificuldade em lidar com críticas, o paciente revira os olhos e, em um gesto brusco, joga uma caneta sobre a mesa com força, dizendo: pronto, agora sou o vilão da história. No final da sessão, ele sai apressado e bate a porta ao sair. Isso também é uma agressão não verbal. Jogar objetos, bater a porta, bater na mesa, ele está com uma resistência, ele está querendo
justificar através dessa agressão. Então, esses comportamentos, quando observados e trabalhados no ambiente terapêutico, podem oferecer insights valiosos sobre os mecanismos de defesas e resistência do paciente, auxiliando na condução do processo do autoconhecimento. Por isso que a mentoria de hoje é agressão não verbal. Muitas vezes o teu paciente está te agredindo, querendo te agredir de forma não verbal, e muitas vezes você não está atento. Tem que estar atento à expressão facial, silêncio com retaliação, postura corporal desafiadora, cruzar os braços, virar as costas, atrasos ou faltas, objeto de extensão de agressão. Isso tudo é agressão não verbal, tá? Vamos lá, perguntas e dúvidas, é só botar no chat aí, tá, gente? 2. Como a psicanálise enxerga a agressão não verbal? A psicanálise compreende a agressão não verbal como uma manifestação do inconsciente, onde sentimos. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem. Boa tarde, doutora Daniela. A psicanálise compreende a agressão não verbal como uma manifestação do inconsciente, onde sentimentos reprimidos, conflitos internos e mecanismos de defesa se expressam através do corpo, do silêncio e do gesto simbólico. Então, como que a psicanálise vê a agressão não verbal dentro do set terapêutico? É uma manifestação do inconsciente. Porque a comunicação não verbal está ali, sentimentos não reprimidos, conflitos internos dentro da pessoa, mecanismos de defesa, aí vai expressar silêncio, raiva, gestos simbólicos. Nós temos que prestar atenção nisso, tudo isso. Muitas vezes, o sujeito não verbaliza diretamente sua raiva, ressentimento ou frustrações, mas os comunica de maneira indireta, seja por meio de olhares hostil, postura defensiva ou atitudes passivo e agressivas. Então, isso tudo, a psicanálise tem uma visão de quê? Manifestações do inconsciente, coisas reprimidas, tá? Essa forma de agressão está frequentemente ligada a conteúdos do inconsciente não elaborados, que emerge como resistência ao contato com emoções dolorosas e desejos reprimidos. Toda vez que o terapeuta toca num assunto doloroso, toca numa coisa reprimida, ela começa a fazer uma agressão não verbal, tá? Ou com raiva, ou com olhar de hostil, ou defensiva, ou cruzar os braços. Ela começa a fazer isso. Freud já apontava que o inconsciente encontra caminhos para expressar quando a repressão não é suficiente para conter um afeto. Assim, o corpo e o comportamento se tornam o quê? Vias de comunicação de conteúdos psíquicos que o sujeito pode não estar consciente de carregar. Então, o corpo e o comportamento são comunicações do psiquismo do humano, do sujeito. Porque o comportamento. O que a psicanálise vai analisar no inconsciente? Padrões repetitivos, comportamentos repetitivos, e nós vamos ver que tudo isso está envolvido o quê? Dentro do inconsciente da pessoa. No consultório, a agressão não verbal pode se manifestar de diversas maneiras. Como eu já disse lá em cima, atraso constante nas sessões, resistência ao processo, silêncio prolongado e carregado de tensão, ironia disfarçada em sorrisos, olhar desafiador, ou até gestos mais evidentes, como bater objetos na mesa. Então, o psicanalista, atento a esses sinais, não deve interpretá-los apenas como uma afronta pessoal, mas sim como uma expressão do conflito interno do paciente. Todas essas agressões não verbal não é contra eu e você, tá? Não é uma afronta pessoal. É o inconsciente dele falando o que está lá dentro dele. Então nós temos que prestar atenção nessa agressão não verbal. Exemplo, um paciente, ao ser questionado sobre sua dificuldade em lidar com rejeições, cruza os braços e olha para o terapeuta com um leve sorriso de desprezo. Ele não responde, ele não responde imediatamente. Apenas solta um sorriso curto e diz: engraçado você perguntar isso.
Olha só, engraçado você perguntar isso. Isso ele está mantendo o quê? Um tom irônico. Eu falo logo, aqui eu posso perguntar o que eu falo logo, aqui eu posso perguntar o que eu quiser. E você pode responder o que você quiser. Ó, a Angelita botou aqui, ó. Eu estou muito bom as contribuições da doutora Angelita. De todos são muito bons. Eu quero que vocês contribuem. Eu estou atendendo um paciente que fica o tempo todo com os punhos cerrados. Olha, na primeira sessão não falou nada. Eu observei que ele estava com dificuldade de falar por vergonha, por vergonha. Então, eu comecei a perguntar do que ele gostava de fazer. Ele disse que jogar dama. Arrumei e jogando ele começou a melhorar a postura e a comunicação. E ele nem se sentia no sofá, ou sentava no sofá, né? Ou sentia no sofá. Muito bom. É isso aí. Ele veio com uma agressão não verbal, você quebrou a objeção dele, usando técnicas. Usou os jogos, né? Nesse momento, a agressão não verbal se faz presente. O riso e o olhar carregam um significado oculto, que pode estar relacionado à resistência do paciente em confrontar suas próprias dores. O terapeuta, ao invés de se prender ao comportamento em si, pode trazer essa atitude para o campo da interpretação, dizendo algo como: percebo que ao falar sobre rejeição, seu corpo e sua expressão facial comunica algo além das palavras. Talvez essa seja uma forma de lidar com algo que pode ser desconfortável para você. Como acha que isso parece em outras áreas da sua vida? Então, olha que você pode quebrar uma objeção. Dessa forma, a psicanálise não condena, nem confronta diretamente a agressão não verbal, mas a enxerga como uma porta de entrada para acessar aspectos inconscientes do sujeito, permitindo que ele tome consciência de seus padrões e transforme sua relação com suas emoções e comportamentos. A psicanálise ela não vai condenar a agressão não verbal, mas vocês precisam entender que existe a comunicação, a agressão não verbal, não é a comunicação não verbal, a agressão não verbal, assim como a comunicação não verbal. Temos que estar atentos porque isso tem, acontece e vai acontecer com você. Ó, a doutora Daniela botou aqui, ó. Quando cruzo os braços, eu adoro. Perguntar por que está desconfortável. Muito bom. Eles ficam sem saber como descobrir. É verdade. Você está desconfortável? Está se sentindo mal? Ih, muito bom. Então, mas é uma realidade. Por que que eu estou fazendo essa mentoria hoje, um sabadão desse? É porque tem psicanalista sofrendo isso, resistência, com uma agressão não verbal. As pessoas não falam. Ela não agride verbalmente, mas agride com o seu corpo. Então, psicanalistas, futuros psicanalistas precisam estar atentos nisso, tá? Causas emocionais do psicanalista usar agressão não verbal na psicanálise. Então, agora vamos para o nosso lado. Causas emocionais do psicanalista usar agressão não verbal na psicanálise. Mesmo o psicanalista, enquanto ser humano, pode manifestar também agressão não verbal de maneira inconsciente, especialmente diante de desafios transferenciais e contratransferenciais. Então, quais são as causas de. Eu estou fazendo essa mentoria para você entender que existe agressão não verbal contra nós, mas que é uma resistência. É um consciente, é um conflito. Não é pessoal. Mas qual o problema emocional se nós, psicanalistas, começarmos a usar a agressão não verbal? Porque nós podemos cair no inconsciente e, às vezes, fazer uma transferência ou uma contra-transferência de sentimentos. Então, essas manifestações podem ocorrer devido a fatores emocionais internos que influenciam sua postura, tom de voz, expressões faciais e gestos. Então, a agressão não verbal, quando você tem uma transferência e contra-transferência, ela mexe com tudo isso. Nossa postura muda, o nosso tom de voz muda, a expressão facial muda e gestos. Aquela frase é muito boa. O que está acontecendo quando a pessoa fala? Mas por quê? Seu rosto mudou. Então, algumas pessoas percebem. Até os mais despercebidos percebem também. Então, o corpo fala, nós somos um corpo, alma e espírito, né? O coração alegre formoseia o rosto. O coração triste também deixa o coração, deixa o rosto triste.
Então, se você olha, porque tem pessoas que não gostam de olhar no olhar, não gostam de encarar o olhar das outras. Nós, psicanalistas, precisamos olhar o nosso paciente de cima a baixo, tá? Para ver programação neurolinguística, comunicação verbal não verbal, o corpo dele fala, o olhar dele, a sobrancelha, o morder de boca, o lamber os lábios, o passar a mão no cabelo, tudo isso é uma resposta para nós. E muitas vezes está usando agressão não verbal. E nós precisamos prestar atenção nisso também, nós. Ó, a seguir algumas possíveis causas quando eu e você usamos agressão não verbal. Primeiro, fadiga emocional e sobrecarga psíquica. O psicanalista pode estar lidando com um volume excessivo de atendimentos ou questões pessoais não elaboradas, resultando em cansaço emocional que se expressa no set terapêutico. Exemplo: durante uma sessão longa e intensa, o terapeuta solta suspiro, frequentemente. Demonstra impaciência ao ajustar sua postura repetidamente, o tempo todo. E desvia o olhar quando o paciente entra em repetição discursivas. Então, qual é a dificuldade, quais são os problemas, as causas que acontecem quando nós estamos com agressão não verbal? E eu tenho um projeto, já tem, é porque é difícil fazer com que as pessoas vêm de uma formação, né? Tem que pagar mensalidade, boleto, aí dentro do boleto tem as análises, tem estágio. Quando a pessoa acaba de pagar tudo que se forma, para ela, parece que ela está livre. Ah, eu tô livre do supervisor, tô livre da Daniela, tô livre da doutora Diana, tô livre daquelas aulas chatas do professor Michel, tô livre, tô formada. Não. Agora que vem as dificuldades. Porque a psicanálise é com a prática psicanalítica, a prática da clínica. Só que aí tem pessoas que ela começa a usar muito a agressão não verbal por uma fadiga emocional, por uma sobrecarga, que ela não consegue entender que ela tem que fazer análise, supervisão. Mas, infelizmente, muitos só pensam, ah, vou pagar, sei lá, R$ 100, R$ 80 para um supervisor de novo. Nós precisamos. Tem pessoas que estão tão sobrecarregadas de atendimento que ela já conta aquele dinheiro, ela não tem coragem de cancelar os atendimentos. Nós temos aqui montado uma equipe para te atender, a supervisão. Se sentiu cansado, fadigado, tem que pedir ajuda. Outra coisa que pode acontecer, outras causas, se nós usarmos a agressão não verbal, é contra-transferência negativa não elaborada. Quando o psicanalista experimenta reações emocionais intensas frente a um paciente, pode expressar irritação ou resistência por meio da linguagem corporal sem perceber. Exemplo: um paciente manipulador e agressivo relembra traumas que remetem à experiência do próprio terapeuta. Sem perceber, o psicanalista responde com um tom mais frio, braços cruzados e expressão faciais endurecida. Ah, quer dizer que seu trauma é isso? Não estou entendendo. O psicanalista precisa ter uma comunicação, precisa ter uma fala agradável, uma personalidade agradável. Porque se você cair no problema de agressão não verbal e essa contra-transferência negativa que não é elaborada, isso pode te levar para um caminho errado. E as pessoas não quererem mais se consultar com você porque elas percebem as coisas. Outra causa da agressão não verbal: impaciência com a resistência do paciente. O terapeuta pode demonstrar sinais de frustração quando percebe que o paciente evita análise profunda ou repete padrões sem avanço significativo. Aí você acaba tendo impaciência com resistência. Resistência pode ser verbal, não verbal, pode ser no corpo, e você tem que ficar prestando atenção nessa resistência para quebrar essas objeções. Exemplo: durante uma sessão onde o paciente insiste em racionalizar suas emoções e evitar associações livres, o psicanalista levanta uma sobrancelha, inclina a cabeça de lado, transmitindo o quê? Ceticismo de forma sutil, agressão não verbal. Se o seu paciente tem um pouco mais de cultura, ele vai perceber. Se ele não tem, ele não vai perceber. E às vezes até quem não tem cultura vai perceber. Então, tem que evitar a agressão não verbal, porque muitas vezes é inconsciente.
Outra causa, identificação com a dor do paciente. Isso tem muito. Se o terapeuta se vê refletido nos conflitos do paciente, pode reagir defensivamente para evitar tocar em questões próprias. Deixa eu ver aqui. Ó, a Angelita. Verdade, professor. Eu aprendo todos os dias. E já precisei voltar nas aulas gravadas e reassistir para saber lidar com o paciente. Isso é muito bom. Então, nunca podemos parar de estudar. Essas aulas são maravilhosas. As consultas sempre que fico. Ah, as consultas, isso aí, sempre que tenho dúvida. Mas tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que formou, pronto, acabou. Eu sempre falo. Quando eu falo, preste atenção, quando eu falo, uma coisa que eu vou falar aqui agora de novo, não é porque eu sinto tristeza, angústia, eu não tenho medo de perder o amor de ninguém, só de Deus. Olha só, eu vou comprovar para vocês aqui. Eu não tenho medo de perder o amor de ninguém, de doutor nenhum. Ó, filiados. Filiados. Hoje nos filiados tem 129 filiados. Só que fora os que não querem estar no grupo. Temos mais de 140 filiados. Vamos lá. Isso é muito bom. É Psicanálise 2025. Vamos lá. Eu gosto muito disso. Só de aluno, nós temos 74 alunos ativos. 74. Presta atenção. Tem 8 pessoas assistindo a aula. Sabadão, 14h52. Um sabadão muito bom. Sabadão sertanejo, muito bom. 8 pessoas. Não tem 10% que eu falei de 129. Eu falei 10% de 129 e de 74. Não tem aqui. Mas vocês acham que isso me abala? Para mim, aqui tem 8 pessoas que querem aprender, que querem crescer mais. Por isso que eu sou considerado um dos psicanalistas mais sinceros na internet. E por isso que as pessoas me conhecem. Quando eu falo assim, ó, a consulta é R$ 350. As pessoas querem esperar para eu poder atender. Eu tô aqui sábado, não tinha necessidade de estar aqui. Não tinha necessidade de estar aqui. Não tinha, mas eu tenho. Porque quanto mais eu transbordo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, isso é muito importante, essa sua colaboração, Angelita. Enche os nossos corações de de muita paz. Vamos lá? Quando você se identifica com a dor do paciente, você pode se pegar uma agressão não verbal. Exemplo, ao ouvir um relato que espelha uma vivência difícil de sua própria história, o psicanalista desvia o olhar, mantém um silêncio prolongado e assume uma postura mais rígida na cadeira. Ou seja, quando você se identifica com a dor do paciente, você pode cair nessa agressão não verbal. E às vezes você nem percebe. Você fica rígido na cadeira, sua postura muda, ó, um silêncio prolongado, porque o quê? Você se espelhou na história do seu paciente. Então, é uma das causas de nós usarmos agressão não verbal. Outro problema, desejo inconsciente de controlar a sessão. Quando o terapeuta sente que está perdendo o controle do processo terapêutico, pode recorrer a gestos que impõem autoridade sem perceber. Um paciente questiona a abordagem do terapeuta e, como resposta, ele solta um riso curto e irônico, acompanhado de um olhar fixo e avaliador, transmitindo uma sensação de superioridade. Eu nunca me coloco como superior num set terapêutico. Já teve sessão que eu não controlei o processo, que a pessoa controlou tudo. Falei, é verdade. Como é? Vai, me explica. Eu não tenho essa vaidade de querer dominar. E eu sou, é igual professor com aluno. Eu sempre falo, eu não sou melhor do que aluno. Eu só estou num patamar elevado. Mas qual a minha função? É mediar esses alunos até o conhecimento. Eu não sou detentor de todo o conhecimento. Eu sou apenas um mediador. E ó aqui, tô aqui. Nós estamos estudando. Ah, eu sou o doutor Michel Silva, CEO do Mente Renovada? Eu sou porque eu fundei, eu criei. Mas eu não estou em patamar de superioridade de nenhum de vocês aqui. Nem de psicanalista em formação. Eu não quero isso. Nunca vou estar, nunca vou estar. Mas para algumas pessoas chegar onde nós estamos, elas terão que caminhar, estudar. E eu dou atenção para todo mundo. Vamos lá? Um paciente questiona a abordagem do terapeuta. E como resposta, ele solta um riso curto e irônico,
acompanhado de um olhar fixo e avaliador, transmitindo uma sensação de superioridade. Eu não quero transmitir nunca para ninguém que eu sou superior a ninguém, não sou nada. Boa tarde, doutora Damares. A doutora Damares está aí, ó. Reflexão final. A agressão não verbal do psicanalista não deve ser ignorada, mas sim compreendida como um fenômeno de contra-transferências, que pode enriquecer o processo analítico, desde que seja reconhecida e elaborada. O autoconhecimento e a supervisão são essenciais para que o terapeuta mantenha uma postura neutra e analítica, transformando suas reações em material clínico valioso para o tratamento do paciente. Nós já vimos lá em cima a agressão não verbal dos pacientes e vimos agora quando o psicanalista começa a usar essa agressão verbal. Quais são as consequências e as causas, tá? Depois você revê. Causas emocionais da agressão não verbal nos pacientes na psicanálise. Vamos ver quais são as causas emocionais que fazem eles cometer esse problema. A agressão não verbal do paciente no set psicanalítico pode ser um reflexo de conflitos internos, mecanismos de defesa e dificuldades emocionais não elaboradas. Muitas vezes, o paciente não tem a plena consciência dessas manifestações, que surgem como uma resistência ao processo terapêutico. A seguir, algumas das principais causas. Primeiro, resistência ao processo terapêutico. Muitas vezes, o paciente entra nessa fase de agressão não verbal, emocionalmente falando, por quê? Porque ele tem resistência a um processo terapêutico. Então, definição: alguns pacientes sentem medo de acessar os conteúdos dolorosos do inconsciente. E por isso, manifestam resistência por meio de gestos, expressões faciais e atitudes passivo-agressivas. Exemplo: durante uma interpretação do psicanalista sobre o confronto infantil, o paciente revira os olhos, solta um sorriso irônico, sinalizando descrença ou desdém pelo que foi dito. Então, por que ele tem essa resistência no processo terapêutico? Por causa de um problema emocional que ele traz de infância. Outro problema emocional, transferência negativa. Então, o paciente projeta sentimentos reprimidos em relação às figuras de autoridade, como pais, professores, chefe, líderes religiosos, pastores, no terapeuta. Resultando o quê? Comportamentos hostis. Então, um exemplo: um paciente que teve um pai autoritário pode cruzar os braços, virar o corpo de lado e evitar contato visual ao ouvir uma observação interpretativa do psicanalista como forma de rejeitar a autoridade da análise. Não é nada com você. São problemas emocionais que ele traz com figuras de autoridade, transferências negativas. Outra causa é medo de exposição da vulnerabilidade. A terapia, ela pode o quê? A terapia pode não, a terapia ela expõe a fragilidade emocional de todo mundo. E muitos pacientes o quê? Utilizam a agressão não verbal como um escudo, né, para se fechar, para evitar o contato com sua própria dor. Exemplo: quando o terapeuta toca em um tema sensível sobre a sua infância, o paciente desvia o olhar, mexe insistentemente um objeto ou solta um suspiro profundo, como se estivesse entediado, mas na verdade está evitando sentir a emoção associada. Outra causa dessa agressão não verbal é frustração com a lentidão do processo analítico. Então, alguns pacientes esperam respostas rápidas ou solução diretas. Ao perceberem que a psicanálise exige tempo e aprofundamento, demonstram impaciência de forma não verbal, porque eles acham que psicanálise é fast food. É coach da vida, bom, animação, pô, muito bom, nada contra coach, tá, gente? Nada contra coach. Porém, entretanto, é aquela coisa passageira. Aquela hora, vambora, levanta a mão. Venci. Mas não mexeu no inconsciente. E muitas vezes o paciente fica frustrado com a lentidão no processo analítico, que é totalmente diferente de outras ações, tá? Então, exemplo: o paciente começa a olhar repetidamente para o relógio, balançar os pés de forma inquieta e suspirar longamente quando sente que a sessão não está trazendo o alívio imediato que esperava. É por isso que eu faço essas aulas, para você ter ferramentas técnicas. Tem vários lá no YouTube, mais de 120 aulas, para você não ficar numa consulta, uma monotonia, aquela coisa
Sempre de ouvir falar, não, traz uma ferramenta nova, traz uma técnica nova, uma tarefa nova, traga algo novo para o seu paciente, tá? Quinto, raiva reprimida e dificuldade de expressão verbal. Pacientes que não aprendem a expressar raiva de forma direta pode externalizá-la por meio da linguagem corporal, expressão não verbal, e de atitudes silenciosas de oposição. Não fala nada, fica quieto. Ao se sentir confrontado, o paciente empurra a cadeira um pouco para trás, cruza os braços, mantém o rosto fechado, sem dizer nada, como se estivesse se fechando para análise. Raiva reprimida e dificuldade de expressão verbal. Outra coisa, tentativa de testar o psicanalista. Isso é muito sério. Todos os nossos pacientes tentam nos testar. Alguns pacientes, especialmente aqueles com traços desafiadores ou paranoides, podem usar a agressão não verbal para testar os limites do terapeuta. Exemplo, um paciente chega propositalmente atrasado várias vezes, entra na sessão sem cumprimentar o terapeuta e fica em silêncio esperando que ele tome a iniciativa, como uma forma de medir sua reação. Tentativa de testar o psicanalista. Seus pacientes sempre vão tentar fazer isso. Preste atenção nisso. Quebre eles. Uma vez o cara perguntou assim para mim: qual a sua expectativa para a consulta? Eu falei assim: nenhuma. Eu sou Michel Silva. A expectativa tem que ser sua. Minha não. Ele ficou tão sem graça, velho. Eu não mantenho um relacionamento, eu não mantenho emoção. Eu não mexo com o meu coração em sessão. Não mexo, tá? Reflexão final. A agressão não verbal do paciente não deve ser encarada apenas como resistência ou oposição, mas como uma expressão valiosa do seu psiquismo. O psicanalista, ao interpretar esses sinais, pode ajudá-lo a reconhecer padrões inconscientes e a desenvolver novas formas de lidar com suas emoções. O corpo, afinal, fala aquilo que a mente ainda não está pronta para verbalizar. O corpo, o rosto, os olhos, os gestos falam aquilo que ainda a mente não está pronta para verbalizar. Só fiz gestos, ó. Isso é muito bom. Beber uma água. Agora eu vou te dar 7 técnicas e como aplicar com exemplos para quebrar essa agressão não verbal. Técnicas psicanalistas para lidar com a agressão não verbal. A agressão não verbal do paciente pode ser um mecanismo de defesa inconsciente que precisa ser compreendido e elaborado no processo analítico. A seguir, algumas técnicas utilizadas na psicanálise para trabalhar com essas manifestações. Primeiro, interpretação do silêncio. O silêncio pode ser uma forma de resistência, repressão emocional ou elaboração psíquica. O terapeuta pode explorá-lo perguntando ao paciente sobre seus sentimentos e pensamentos no momento. Exemplo: o paciente permanece em silêncio por vários minutos, olhando para o chão. O terapeuta pergunta: percebo que você ficou em silêncio. O que esse silêncio significa para você nesse momento? Isso é batata. Percebo que você está quieto. Esse silêncio, esse estar quieto, o que ele representa para você agora? Interpretação de silêncio, você cabra ele. Ou ele vai falar ou ele vai se fechar de vez. Mas geralmente eles falam. Então, primeira técnica, interpretação do silêncio. Segunda técnica, tornar o inconsciente consciente. Identificar padrões de agressão não verbal e ajudar o paciente a tomar consciência de suas atitudes e das emoções subjacentes a elas. Fala para ele tudo que eu te expliquei hoje. Ó, você às vezes cruza o braço, faz isso, tal, tá? Exemplo, o paciente sempre desvia o olhar e cruza os braços ao falar sobre o seu pai. O terapeuta aponta. Você percebe que sempre... Não. Você percebe que sempre que falamos do seu pai, seu corpo se fecha e você evita contato visual? Oh, isso é muito massa. Talvez já haja algo nessa relação que ainda não foi plenamente elaborado. Você quebra ele. Então, por isso você tem que estar atento à agressão não verbal. Você tem que estar atento ao corpo do seu paciente.
Porque quando você toca em determinado assunto, o semblante muda, a voz muda, a reação. Dependendo do assunto, do trauma, o grau de trauma da infância, ele se fecha e se abre. Então, segunda técnica, tornar o inconsciente consciente. Tornar o inconsciente inconsciente. Deixa eu ver mais aqui, mais um aqui. Não, não tem que sair disso. Foi. Tive o mudo aí. Terceira técnica, exploração da transferência. O que é isso? Investigar se a agressão não verbal do paciente está ligada à transferência de sentimentos reprimidos em relação a figuras parentais ou outras experiências do passado. Exemplo, o paciente responde com ironia às interpretações do terapeuta. O psicanalista questiona: esse tom irônico me parece um sinal de desconforto. Será que essa reação tem a ver com alguma experiência que você teve com figuras de autoridade no passado? Acabou, quebrou a pessoa. Você explora a transferência que ele está fazendo. Esse tão irônico aí, parece que você está muito desconfortável. Pô, será que essa reação tem a ver com alguma experiência que você teve com alguma figura de autoridade no passado? Poxa, você quebra com ele. Quarta técnica, técnica de confrontação. O terapeuta pode questionar de forma cuidadosa e respeitosa os comportamentos agressivos não verbais do paciente, incentivando a reflexão. Exemplo, o paciente solta um sorriso sarcástico. Sempre que o terapeuta sugere um novo ponto de reflexão, o analista comenta: notei que você sorriu de forma irônica agora, não normal como você sorri às vezes. Você tem consciência desse comportamento? O que esse sorriso representa para você? Joga sempre para ele perguntas. E se ele te fazer uma pergunta, você responde com outra pergunta. Isso é muito bom. Quinta técnica, uso de espelhamento. Muito bom. O terapeuta pode reproduzir discretamente a postura corporal do paciente, para que ele perceba sua própria linguagem não verbal. O paciente se senta com os braços cruzados e evita o contato visual. O terapeuta, faz um tempo, adota a mesma postura e observa a reação do paciente. Cruza o braço e faz assim. Se ele perceber e questionar, o terapeuta pode dizer: estou apenas refletindo a sua postura. O que você acha que essa posição diz sobre como você se sente agora? Isso é muito bom. Técnica do uso do espelhamento. Sexto, resgate de emoções primárias. Ajudar o paciente a identificar as emoções subjacentes à sua agressão não verbal, conectando-as a experiências infantis ou memórias reprimidas. Exemplo: o paciente frequentemente bate o pé no chão quando contrariado. O terapeuta pergunta: essa necessidade de bater o pé me lembra o comportamento de uma criança que quer expressar algo, mas não consegue colocar em palavras. Você consegue lembrar de algum momento da sua infância em que se sentiu assim? As perguntas são batata. É muito bom. Psicanálise é muito bom, eu amo isso. Quinta técnica, reestruturação cognitiva. Levar o paciente a reformular crenças disfuncionais que sustentam sua agressão não verbal, por meio de perguntas reflexivas. Exemplo: o paciente se atrasa repetidamente para sessões e age com desdém ao ser questionado. O terapeuta pergunta: o que você acredita que pode acontecer se você realmente se comprometer com esse processo? Existe algum medo por trás dessa resistência? Essa pergunta quebra o cidadão. Conclusão: a agressão não verbal, quando interpretada corretamente, se torna um portal para acessar conteúdos inconscientes profundos. Ao invés de reprimir ou ignorar tais manifestações, a psicanálise as utiliza para promover a autoconsciência e a transformação psíquica do paciente. Exemplo terapêutico: se o paciente chega sempre 10 minutos atrasado, o analista pode perguntar: percebo que tem dificuldade em chegar no horário. O que isso pode estar comunicando sobre o processo? Isso é muito interessante. Então, eu te dei 7 técnicas para você quebrar essa comunicação, essa agressão não verbal. Agora, eu vou te dar 7 tarefas para você passar para os seus pacientes e clientes, tá?
A agressão não verbal do paciente pode ser um mecanismo de defesa inconsciente que precisa ser compreendido e elaborado no processo analítico. A seguir, algumas técnicas utilizadas na psicanálise para trabalhar essas manifestações. Primeira tarefa, tá? Não, essas foram as. Primeira tarefa: interpretação do silêncio. O silêncio pode ser uma forma de resistência, repressão emocional e elaboração psíquica. O terapeuta pode explorar perguntando ao paciente sobre os sentimentos e pensamentos no momento. Então, o paciente permanece em silêncio por vários minutos, olhando para o chão. O terapeuta pergunta: percebo que você ficou em silêncio. O que esse silêncio significa para você nesse momento? Então, é você ensinar ele uma tarefa dele interpretar o próprio silêncio dele, através do quê? De perguntas. Segundo, tornar o inconsciente consciente. É igual lá de cima, só que agora você vai fazer com que ele faça isso. Identificar padrões de agressão não verbal e ajudar o paciente a tomar consciência de suas atitudes e das emoções subjacentes a eles. Então, o paciente sempre desvia o olhar e cruza os braços ao falar sobre seu pai. O terapeuta aponta. Você percebe que sempre que falamos do seu pai, seu corpo se fecha e você evita contato visual? Talvez haja algo nessa relação que ainda não foi plenamente elaborado. Então, você vai ensinar ele, durante a semana, ao quê? Tornar inconsciente aquilo que ele acha que está. O inconsciente trazer para o consciente. Ele analisar tudo que está inconsciente e trazer para a consciência com essas perguntas que você pode passar para ele. Exploração da transferência. Investigar se a agressão não verbal do paciente está ligada à transferência de sentimentos reprimidos em relação a figuras parentais ou outras experiências do passado. Então, o paciente responde com ironias e interpretação do terapeuta. O psicanalista questiona: esse tom irônico me parece um sinal de desconforto. Será que essa reação tem a ver com algumas experiências que você teve com figuras autoritárias? Então, você vai ajudar ele na tarefa da semana a explorar as transferências que ele tem. Toda. Quais são as pessoas que ele convive, que ele transfere sentimento de família, de pai, de mãe, tudo da técnica você vai fazer agora como se fosse tarefas. Técnica de confrontação. Então, o terapeuta você vai ensinar ele a questionar de forma cuidadosa e respeitosa os comportamentos agressivos não verbais do paciente, incentivando a reflexão dele. Então, o paciente solta um sorriso sarcástico sempre que o terapeuta sugere um novo ponto de reflexão. Aí o analista comenta: notei que você sorriu de forma irônica agora. Você tem consciência desse comportamento? O que esse sorriso representa para você? Você vai fazer a tarefa. Ele mesmo vai ter que se confrontar durante a semana. Uso do espelhamento, tá? Você vai ensinar ele, tá? Todas aquelas figuras que ele tem problema, ele vai espelhar o que elas fazem, tá? É só você transformar a técnica, eu estou só relembrando, nenhuma tarefa para ele. Resgate de emoções primárias, tá? Você vai ajudar o paciente a identificar as emoções subjacentes, ou seja, aqui já vem com eles agressões não verbais, conectando as experiências infantis ou memórias. Então, se o paciente frequentemente bate o pé no chão, quando contrariado, você vai fazer com que ele busque o quê? Lá na infância dele, o que faz ele ter esse comportamento de hoje. São tarefas. Ó, você vai analisar durante a semana o que são, quais emoções que você lembra da infância que faz você se comportar assim. Então, é resgate de emoções primária. A última é a reestruturação cognitiva, né? Então, levar o paciente a reformular crenças disfuncionais que sustentam a sua agressão não verbal por meio de perguntas reflexivas. Então, durante a semana, você passa a pergunta para ele te responder. O que você acredita que pode acontecer se você realmente se comprometer com o processo? Existe algum medo por trás dessa resistência? Então, você faz perguntas para ele fazer uma reestruturação cognitiva em relação a todas as áreas da vida dele. Conclusão: a agressão não verbal, quando interpretada corretamente, se torna um portal para acessar conteúdos inconscientes profundos. Ao invés de reprimir ou ignorar tais manifestações, a psicanálise as utiliza para promover a autoconsciência e a transformação psíquica. Conclusão: a agressão não verbal é um mecanismo inconsciente e frequentemente revela conteúdos reprimidos e transferências dentro do set terapêutico.
Como psicanalista, somos convidados a olhar além da superfície desses comportamentos e compreender as raízes emocionais e psíquicas que o sustentam. A psicanálise nos oferece ferramentas poderosas de transformar esses padrões em oportunidades de autoconhecimento, ajudando nosso paciente a ressignificar suas experiências e crescer. Somos, portanto, guias nesse processo de autotransformação, acompanhando os pacientes em sua jornada de enfrentamento e cura, sempre com empatia, discernimento e profundo respeito pela complexidade de sua psique. Agora, uma carta para os psicanalistas. Queridos colegas psicanalistas, é com grande apreço que me dirijo a vocês para refletirmos sobre um aspecto crucial da prática psicanalítica, a agressão não verbal. Muitas vezes, ela se manifesta de forma sutil, mas profundamente significativa, revelando conteúdos reprimidos e transferência que pode não ser imediatamente reconhecíveis. Esses comportamentos, embora desconectantes, carregam em si um potencial de nos proporcionar insights valiosos sobre as dinâmicas inconscientes de nosso paciente. Nosso trabalho, em sua essência, vai além de observar o comportamento. Trata-se de ouvir o que não é dito, de decifrar as mensagens ocultas no silêncio e nos gestos. Ao estarmos atentos à agressão não verbal, podemos acessar camadas mais profundas da psique e criar um ambiente propício para a transformação. Este é um convite para que nos tornemos cada vez mais geradores de valores e autoridades em vidas. Somos terapeutas, mas também somos guias na jornada do autoconhecimento, ajudando os indivíduos a se reconciliarem com suas histórias, seus medos e suas limitações. Cada sessão é uma oportunidade única de transformar os padrões inconscientes não em algo que os aprisione, mas em um caminho de autodescoberta e crescimento. Como psicanalista, devemos ter coragem de explorar os territórios mais sombrios da psique humana. A agressão não verbal, quando compreendida e trabalhada com a profundidade que ela exige, se torna uma porta para a cura e para o desenvolvimento pessoal. A responsabilidade que temos é imensa, mas também uma das mais gratificantes. Vamos juntos continuar a ser faróis de luz para os nossos pacientes, ajudando-os a encontrar a liberdade que reside no autoconhecimento. Com gratidão e respeito, Dr. Michel Silva, CEO da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, formado em psicanálise e mentor de psicanalista. Reflexão, frase de reflexão para fecharmos essa mentoria de hoje. O corpo fala o que a boca silencia. Torne-se consciente da sua comunicação, tornar-se consciente da sua comunicação não verbal e transforme resistência em compreensão. O corpo sempre vai falar quando a boca não fala, tá? Então, muito obrigado pela sua presença. Essa mentoria vai ficar gravada. Tem psicanalistas sofrendo por causa da agressão não verbal dos seus pacientes. E às vezes também usando agressão não verbal com seus pacientes. Essa mentoria serve para tirar essas resistências e você ter uma análise, você ter um processo terapêutico no set muito bem estruturado. Muito obrigado pela sua participação, pela participação de todos, tá? Na aula de hoje. Um, um feliz final de sábado para vocês, tá? Quem for tirar foto aí para compartilhar lá no Instagram, pode abrir aí e tirar foto pra gente, por favor. Tá? Quem não puder abrir a câmera, fica tranquilo, não tem problema não, tá? Não se estressa não. Sabadão. Quem pode tirar essa foto pra gente aí e marcar lá no Instagram? Cadê o povão? O povão. Quem vai tirar? Fala pra gente aí, por favor. Quem vai tirar essa foto?